aí, galera, eu sou o Marcos Gomes. E eu sou a Larissa Tancredi. Hoje o Conselho de Classe vai falar de um tema que a gente tratou no episódio 6 da primeira temporada do nosso podcast. Lá no podcast a gente falou sobre essa temática junto com o professor Adonai, Isso. Professor de História. E aí a gente teve uma discussão muito interessante, foi muito legal. E a gente resolveu trazer esse tema pra cá também. Você já teve aquele professor dedicado, assim, que tentava explicar sempre, mesmo com a turma não querendo prestar atenção? Eu acho que já, né? Aquele professor que, assim, que é extremamente dedicado, né? Isso. E por outro lado, com certeza você também já teve um professor que meio que não tava nem aí pra nada, né? Ele chegava lá, falava assim, ó, gente, tá aqui, ó. É assim que faz isso, essa é a matéria, faça um exercício e acabou. E afinal de contas, o que significa se importar, né, com o aluno, se importar com a educação? E também, o que significa não se importar, né? Por que a gente tem que ter essa dinâmica, às vezes, tão extrema, né? Ou um professor que se dedica mais do que deveria. Ou seja, perde a sua vida, né? Sim, perde a vida e às vezes até se mete, né, em assuntos da vida particular do seu aluno. E professores que não estão nem aí pra nada, né? E aí todo mundo conhece esses dois extremos e eu acho que o que a gente vai discutir hoje é como que a gente consegue chegar ao meio termo, né? Sim. E eu começo com o início da minha carreira, assim, né, Lari? Porque eu agora tô batendo nos 15 anos de experiência de aula, de sala de aula, e eu tô estafando um pouco do processo e tal. Acho que é comum, todo mundo passa por uma crise dessa, né? Mas acho que é porque você também acabou saindo da sua área um pouco, né? Também. Mas eu falo assim porque no começo eu trabalhei em escolas particulares e o professor, querendo ou não, tem que ter um perfil um pouco mais... Coach. Então, na época eu me considerava um professor muito assim, né, de incentivar e tal, era muito... que hoje eu me vejo na figura de um coach. Você se preocupava muito com o bem-estar do aluno? Bem-estar do aluno, eu queria que todo mundo estivesse bem na minha aula, que todo mundo estivesse feliz, sorrindo. Se tivesse uma pessoa triste, eu já ficava preocupado, será que sou eu? Será que é a forma como eu falei? E tal. E não é falando assim, o professor não deve se perguntar essas coisas, né? O professor deve se perguntar essas coisas. Mas até que ponto isso deixa de ser saudável, né? Porque também a gente tem que entender que a gente também não interfere tanto assim, né, na vida dos alunos, né? É até certo ponto só, né? Então, às vezes você vê situações onde os alunos até gostam de você tem uma relação legal e eles não estão nem aí pra matéria por, sei lá, porque acham chato, porque não gostam. E por mais que você tente fazer alguma coisa, você não vai conseguir, né? E eu não sei se eu falei isso no podcast, mas eu lembro da vez que a primeira vez que eu peguei alunos colando. Poxa, foi uma decepção pra mim. Foi como se tivesse me traído, sabe? Sei. E aí depois eu percebi que não, que isso é normal, isso acontece. É lógico que numa situação ideal você não precisa colar, né? É porque eu acho que às vezes a gente faz tanta coisa pra facilitar a vida do aluno, que quando isso acontece, você pega alguém colando, você fica, meu Deus, mas por que ele colou? Porque eu dei tudo pra ele, tava tudo de mão beijada nos exercícios, a gente acaba ficando muito frustrada. Você deixa as fórmulas de física na prova lá no final pra facilitar a vida do garoto. E aí daí é onde eu tiro aquela frase, se fórmula resolvesse alguma coisa, né? Todo mundo era cozinheiro, né? Porque tem receita de tudo quanto é jeito na internet, né? Isso é verdade. Agora, o meu começo foi o oposto do seu. Porque quando eu entrei já na Secretaria de Educação, o que eu escutava de todo mundo era, olha, você não pode perder o domínio da turma. Se você der mole, os meninos acabam com você. E você não pode perder o domínio da turma. Então, eu entrei com receio de tratar eles de uma forma mais tranquila, sabe? Eu quase fui uma general, assim, porque, meu Deus, eu não posso perder o domínio de turma, porque se eu perder, eu acho que os meninos vão me enterrar, né? Vou deixar só minha cabecinha pra fora lá e tocar o terror na sala. E aí, com o tempo, que eu fui percebendo que também não faz isso aí, não é isso que vai fazer você ter domínio de turma, não é isso que vai fazer você conseguir ter um relacionamento interessante com o seu aluno, né? Um relacionamento onde você explica e o aluno realmente se dedica. E aí a gente fica naquela, né? Tipo, se eu não conseguir, que eu fui para um lado, você não conseguiu, porque você foi para o outro oposto. Como é que a gente chega nesse meio termo? E enquanto você falava, eu fui ficando meio triste aqui, porque
eu acho, assim, que no final das contas a gente nunca vai ter a situação próxima do ideal. Ah, com certeza não. A gente vai ter mais. Eu acho que a maior chance que a gente tenha é a que esteja mais perto do que não é ideal. É, Porque, querendo ou não, quando você dá aula no colégio particular, o público é mais homogêneo. sim. Você consegue alcançar mais Porque pessoas. todo mundo meio que tá no mesmo nível, né, de aprendizagem. Não só Sim. aprendizagem, mas Ah, sim, socioeconômico. tudo. Então, a galera que ela desfruta de uma homogeneidade, é assim que fala, né? Eu acho. É. Agora, na situação do colégio público é um pouco diferente, porque ali a gente pega pessoas de públicos diferentes, né? Na escola que eu tô, por exemplo, você tem públicos diversos. Se você morar aqui, né, na região do Distrito Federal, você sabe de Águas Lindas, que é uma região do entorno do Goiás, né? Então, eu tenho aluno de Águas Lindas, eu tenho aluno lá da Ceilândia, eu tenho aluno do Vicente Pires, e aí dentro eu tenho diversas relações de economia, né, socioeconômicas. Então, eu tenho desde o aluno bem pobre até o aluno que é filho de policial militar, filho de bombeiro, filho de professor. Então, é muito, 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 muito diverso. E aí, às vezes, até esse relacionamento entre eles é difícil de lidar. É verdade. E é isso que eu acho que é o maior desafio do professor do colégio público, né? Não Sim. sei se você é professor do colégio público, se você concorda com o que a gente está falando, deixa seu relato aí também nos comentários. É. Mas com o tempo eu fui um pouco mais assim. É porque no começo da carreira, os professores mais antigos falam assim: não, no começo é muito legal, você é muito empolgado e tal, mas depois você Ai, vai ai. perdendo o ânimo, assim. E eu nunca acreditei neles, assim, de fato. Aham. Você sabe que com Mas você ia ser diferente. isso, mas é aquela arrogância juvenil que ela passa, né? Graças E a Deus. quando chega um muro dos 30 ali, ó, aí tu fica assim, caraca, realmente ele tem razão, né? E assim, parece que de 3 em 3 anos, parece, eu posso estar errado, mas que de 3 em 3 anos muda muita coisa entre os adolescentes. Muda. Não é? É tipo Muda. assim, as tendências e o jeito deles estão mudando muito rápido. Acho que tá mais rápido que antes, sim. E aí eu acho que é um pouco mais complicado, assim, da gente se conectar com o aluno e fazer com que ele Acompanhar, né? acompanhe pelo menos a aula por empatia ao professor, entendeu? Sim. É difícil. É difícil. Assim, a gente começou de jeitos diferentes, né? Uhum, Aí no seu caso, você começou gostando mais uhum. e eu comecei gostando menos. Isso. Né? Eu fui começar a gostar mesmo, assim, de dar aula, de ter uma coisa mais legal mesmo ali, foi uns anos depois. Uhum. Quando eu entendi que eu não precisava ser, que eu não tinha que ser nenhum dos extremos, né? Que eu ia achar o meu meio termo. Uhum. E aí uma das coisas que a gente vai aprendendo é assim, que quando você começa a aula, você tem que entender que os seus alunos, eles vão te testar. Vamos. E eles vão ver até onde você vai, né? Qual que é o seu limite. Então é muito importante você ir dando esses limites para eles logo ali no início, para você depois não ter problemas lá no final do ano. Porque lembrem-se que adolescentes vão querer ir até... Vão Eles vão forçando. esticar a corda até arrebentar. Mas Exatamente. você pode falar. Pra mim, assim, no começo do ano você combina com eles. Ó, vai ser assim, assim, assado. Não, mas eu não tô falando nem de combinar. Uhum. Eu tô falando mais das suas ações em relação Sim. a eles, sabe? Que Você combina, claro. A gente sempre, todo professor É. tem essa de fazer os combinados no início do ano e tudo mais. Mas mesmo assim, eles vão forçar. Vão forçar até romper. E É. assim, quando tu perde o controle, quando você, sei lá, grita e tal, pedindo silêncio e tal, e eles se acham assim, nossa, o professor foi muito injusto comigo, que não sei o quê. Mas Ai, eles não Juliana. conseguem enxergar os próprios erros, né, em sala de aula. Isso é uma coisa que eu costumo fazer muito, é mostrar pra eles, sabe? Eu falo assim, ó, você tá sendo mal educado comigo. Uhum. Por que você tá sendo mal educado comigo? Aí eles ficam tipo, oxe, não tô não. Eu falei, tá, porque eu tô tentando falar e você tá falando em cima comigo. Uhum. E às vezes falta só eles rebotar a palavra certa, sabe? Tipo, sim, você está sendo educado com o professor naquele momento, mas nem isso é suficiente. Mas assim, e o contrário, Lari? Assim, você já teve algum professor ou já teve algum colega, professor que fosse o contrário, extremamente assim, eu não tô nem aí pra nada, eu só tô aqui pra ganhar o dinheiro Já. e eu por quero in- que meus alunos, né? Eu já tive. Aí tem alguns tipos de professores que são assim, né?
E aí é até engraçado, porque o professor que não tá nem aí pra nada vai ser aquele professor que vai dizer que o meu trabalho fala por mim, É, né? é. E aí eu já E ele, tive. ó, ele tem um discurso muito bem apurado também. Tem. E eles sabem muito bem dos direitos deles, tá? Isso, é. Só dos direitos, dos deveres não. Mas olha, eu já tive professor que achava que, tipo assim, pra que eu vou me esforçar? Esses meninos aí, você acha que esses não vão fazer nem? Esses meninos não dá nada. É, Eles estão aqui é pra comer e coisas do tipo, né? E a pessoa não ter vergonha de é um falar absurdo isso. ouvir isso, Mas mas tem gente que tem gente. fala. E tem o professor também que não tá nem aí pra nada, tipo, pra nada mesmo, assim, ele não tem nenhuma desculpa, sabe? Ele simplesmente não dá. Eu tô ganhando meu dinheiro, né? Se eu não fizer, eles não estão nem aí. É. Então, vou continuar assim. E tem o professor que não dá conta, né? Aí tem diversos motivos. Às vezes é a idade, já tá muito perto de aposentar. Às vezes são problemas psicológicos, sei lá, qualquer coisa. Coisas, até o tipo de jeito que a pessoa é, né? O jeito dela, muito tímida, A não gente sei. trabalhou com uma, eu acho, né? Sim. Que ela, coitada, né? Assim, mas eu acho que é ali mais a vida que surrou ela, sabe? Sim, eu também Durante acho. o tempo e tal. É. E Agora, acontece muito, né? É uma das profissões quando o cara chega no final de carreira, ele tem muita sequela sim, tem dos demais. anos de sala de aula, E o né? que eu Até acho- por isso a gente tem aposentadoria especial, né? Se não tirarem, né, a gente ainda se aposenta com ela. Mas tirar a aposentadoria especial, Lari, é um projeto que está acontecendo há muito tempo. Sim. Mas eu vejo que, mesmo se não tirar, daqui a um tempo a gente vai ser escasso no Brasil. Claro, com E certeza. aí, se tu tira a aposentadoria especial, aí que acaba mesmo com a carreira, né? E outra coisa assim que eu vejo em relação a isso é porque toda vez se vê, sabe, assim, a quantidade de atestados que professor tira. Isso. E eu fico muito brava, muito puta mesmo, porque vai no jornal falar que a gente é preguiçoso, que a gente não quer trabalhar, como se tivesse tanto gente comprando atestado, né? Aí eu fico pensando, gente, eles não vão parar pra pensar nunca e analisar que a gente tá doente mesmo, né? E tem até um nível de absenteísmo alto aqui na secretaria. Absenteísmo é o seguinte, gente, é quando você tá com algum problema laboral, você teve alguma doença, e mesmo assim você vai trabalhar. Ou seja, ao invés de você cuidar desse problema, e ficar muito bem nos outros tempos, você vai carregando esses problemas e vai piorando com o passar do tempo. Sim. Então, tem acontecido muito aqui na secretaria também. Então, antes de você falar que o professor tira muito atestado, você tem que perceber que antes dele começar a tirar esses atestados é porque ele se esforçou e foi trabalhar sem ter condições laborais de fazer isso, entende? Acho que a gente mudou o foco. É verdade. Total. Mas não tem problema. Então a gente sabe que muitas vezes o mau professor ele é confundido com esse professor, né? Que porque que a gente pega vai ter atestado e tal. a gente vai ter várias situações, né? Porque são muitas pessoas, né? Uhum. Então tem vários tipos de situação. Mas a gente mudou de assunto, né? Acabou mudando de assunto. Em vez de falar sobre como chegar nesse meio termo, a gente começou a falar sobre outras questões. Não, mas né? eu acho que faz parte, Lari. Porque... Não, faz parte, mas assim, ela é mais a consequência, né? Isso, é uma Quando consequência. a gente não consegue chegar nesse meio termo. Porque eu acho, assim, eu tenho a impressão de que o professor que começa a tirar muito atestado é porque ele, no começo da carreira dele, ele deu tudo de si. Ele tentou ser um professor mais carismático, um professor mais amigo, um professor que vai lá e tenta explicar tudo o conteúdo 25, sei lá, 3 vezes o mesmo conteúdo para a mesma pessoa, para ver se ela entende. Tentou falar com os pais e não conseguiu. Eu acho que tem a ver, sim, porque a gente precisa de um equilíbrio para ter saúde, não só mental, mas física também. A saúde geral, né? E aí a gente vê que com o passar do tempo a nossa categoria vai adoecendo mesmo. Então isso faz parte, eu acho. Assim. Mas até um dia desse a gente estava conversando, eu lembro agora com quem que eu falei pra você que eu gosto até do 8º ano porque eu pego a parte de reprodução humana. E aí quando eu dou reprodução humana, eu dou meu show, né? Porque eles prestam atenção em tudo. Isso, eles estão todos interessados, né? Todos eles têm dúvidas, todos eles prestam atenção. E aí eu fico, tipo assim, quando eu termino, né, porque teve essa mudança aí na BNCC e tudo mais, quando eu termino a parte de reprodução humana, no caso, eu começo a falar sobre meteorologia,
sobre mudanças climáticas. Aí já era. Aí eu vou falar um pouco sobre formas de energia e tudo mais. E, gente, me dá até uma tristeza. Terceiro bimestre pra mim é o pior de todos. Porque é essa parte da matéria. E você tenta fazer coisas, fazer até isso. Às vezes eu peço pra eles procurarem experimento. A gente vai dar um jeito. Mesmo assim, nunca é legal o suficiente. A gente tenta sempre quebrar a barreira, né? Tenta trazer pro aluno que, olha, isso aqui é importante e tal, mas são poucos os conteúdos que, de fato, as pessoas conseguem, né? Assim. São. Às vezes é uma coisa que eu presto atenção, é que não necessariamente também um menino que é um aluno ruim, não tô falando aquele péssimo que não faz nada, não, mas um aluno médio ali, médio baixo, assim, que ele tá perdido na vida, né? Então, às vezes, eu acho que a gente fica pensando, meu Deus, o que esse menino vai fazer da vida? Não sabe nada, mas calma, ele tá no 8º ano ainda. Tem tempo, ele ainda tem tempo. Então, às vezes, a gente tem que tirar um pouco esse peso da gente, sabe? Mas lá na frente também ele vai correr atrás. Todo mundo aqui deve ter algum amigo da escola que se achava que ia ser um nada, porque era um à toa, e correu atrás, e fez alguma coisa, e tá vivendo bem. Então é importante você lembrar dessas coisas pra você tirar esse peso de você, né? E você achar também o seu meio termo. Porque eu tenho um jeito de dar aula, você tem outro, e cada um tem um jeito. E eu acho que o importante é você achar o seu meio termo, achar um jeito de você dar a sua aula, pensando que a vida daqueles alunos não depende só de você, né? Que você vai fazer o seu melhor, mas que muitas vezes os seus alunos não vão prestar atenção em nada e a culpa não é sua, né? Tirar a culpa dos seus ombros é muito importante para você ter uma vida profissional mais saudável, eu acho, pelo menos. Lari, se a pessoa que está assistindo esse conteúdo quiser saber mais sobre esse assunto, o que ele pode fazer? Procurar lá no nosso podcast, o episódio número 6 é sobre esse assunto com o professor Donai e ficou sensacional. E tem vários outros assuntos lá, né? Tem a primeira temporada completa para você ouvir. E seguir a gente aqui também no canal para ver vários vídeos novos que a gente está colocando aí toda semana. Não esquece de comentar, compartilhar também com os grupos dos seus amigos. E curtir também esse vídeo para ele chegar em mais lugares, né, gente? Então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado desse assunto, desse papo, que ajude um pouco vocês. Apesar de me deixar muito triste, né? Então esse conteúdo fica aí para você. Não, mas eu acho interessante, pô. A gente tem que conversar sobre essas coisas, não, né? Lógico. Mas então é isso aí. Tchau, tchau, gente. Até a próxima.